gameplays, unboxing, review, overview, Hardstore, update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Oswaldo Júnior. Ele é treinador dos representantes da ASUS e ele veio aqui para falar para nós um pouquinho mais sobre a GTX 960 Strix. Tudo bom, Oswaldo? Tudo beleza, Giba. E aí, galera? Então, Oswaldo, o que tu tem aí de novidades para trazer para nós sobre essa placa? Cara, essas placas têm um monte de características interessantes para a gente explorar aqui. Mas até antes de entrar em características específicas de projeto, né? Produtaço, né? Muita coisa interessante ligada a dissipador, cooler, a qualidade dos componentes eletrônicos, o projeto dessa placa como um todo, que é completamente diferente do desenho de referência da própria NVIDIA. Mas antes de entrar nas características dessa placa, deixa eu fazer uma coisa que normalmente não me deixam fazer, que é muito bacana, que é falar um pouquinho do chip, que é um componente crítico dessa placa, né? A placa toda é projetada em torno aqui do chip gráfico. Existem uma série de características do GeForce GTX 960 que eu acho que vale a pena a gente lembrar, até para dar um toque para a galera que está estudando a possibilidade de comprar uma placa dessa família, para eles entenderem melhor a diferença de um produto para outro, tá? Antes de entrar em características específicas da placa Strix. Por exemplo, eu separei alguns números bacanas aqui para compartilhar com todo mundo. Quando nós falamos do GeForce GTX 960, vale a pena lembrar que ele é um chip construído com a arquitetura Maxwell, né, que é a mais nova da NVIDIA. São tremendos produtos, cara. São chips que têm uma relação performance por watt consumido que é de longe a melhor da indústria em muitos e muitos anos. E para esse chip específico aqui, por exemplo, esse é um cara que dentro da NVIDIA ele é chamado, ele tem um nome de projeto lá dentro, esse chip, de GM206. O GM206 é um chip que tem quase 3 bilhões de componentes, ele tem 2,94 bilhões de transistores. Por que é interessante comentar isso, né? Que importância tem essa informação? É só para nós lembrarmos o seguinte, que um Core i7 4790K, por exemplo, que é um monstro de processador, tem a metade do número de componentes que tem um chip gráfico desse. Por aí dá pra gente ter uma ideia, né? Um chip de 228 milímetros quadrados, é um chip grande e que tem 2,94 bilhões de transistores. E aí vem uma característica que eu acho que ajuda direitinho a galera a entender a diferença de um produto para outro. Quando nós partimos, por exemplo, para uma GeForce GTX 970, tá? Um degrau acima desse cara, nós temos que entender o seguinte, até porque dentro da família Strix, a diferença de uma Strix GTX 960 para uma Strix GTX 970, a diferença de preço entre essas placas aqui na primeira quinzena de outubro em que estamos gravando esse vídeo, né? Levando-se em conta que o dólar nesse momento continua flutuando e isso impacta o preço do produto para a revenda, né? No momento em que a revenda compra a peça para vendê-la para o consumidor final, dependendo do momento, obviamente isso impacta no preço final do produto, todo mundo sabe bem disso. Mas a diferença entre essas duas placas que eu mencionei, 960 e 970, fica entre 700 a 900 reais, é uma diferença muito grande. Caraca, são quase R$1.000, cara, de uma placa para outra. Por quê? Nós temos que reparar o seguinte, o chip que está aqui tem 960, tem 8 SMMs. O que é um SMM? É o tal do Streaming Multiprocessor, que é a unidade básica funcional do chip gráfico. Cada um desses SMMs tem 128 núcleos. Isso é muito importante. Então, esse cara aqui tem 8 SMMs, então ele tem 1024 núcleos no interior dele. Quando nós partimos para o GeForce GTX 970, ele é um chip que tem 13 SMMs. Okay? Então é um chip posicionado numa outra faixa de performance e de preço e de consumo de energia. Ele tem 13 SMMs, isso vai dar 1664 núcleos. Tá? E, como curiosidade, se a gente pula mais um degrau para cima e chega no GTX 980, ele tem 2048 núcleos, ele é um monstro, é um dos chips mais complexos da família, né? Acima dele há outras opções, mas só para termos uma referência. Então, voltando aqui para o GTX
960, 8 SMMs, 1024 núcleos, é um chip ainda produzido em 28 nanômetros, o que é uma surpresa, né? Se lembrarmos que os processadores mais sofisticados da Intel, os mais novos, aí, os Core i de 6ª geração ou mesmo de 5ª geração, já são produzidos com processo de 14 nanômetros. Né? Quanto menor esse número, menores os componentes no interior do chip. Isso me ajuda em performance, me ajuda em redução do consumo de energia, eu posso colocar mais componentes lá dentro e assim vai. Aqui ainda 28 nanômetros, né, mas já um processo de 28 nanômetros maduro. Na verdade, quem produz esse chip para a NVIDIA é a TSMC, né, é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC. O que mais que eu anotei aqui, Gil, que era interessante de lembrar? Eu acredito que sobre o chip é só isso, né? Vale lembrar que são 8 SMMs contra 13 do chip superior. Quanto maior o número desses elementos, mais núcleos eu tenho, melhor a performance, tá bem? Então, Oswaldo, essa placa, um dos principais diferenciais dela é o sistema de dissipação de calor dela, que inclusive tem aí as fãs, né, com 0 dB fan, que costuma deixar aí as fãs desligadas até uma certa temperatura. Que outras características que tem esse sistema de dissipação? Vamos lá, cara, esse detalhe do 0 dB fan é algo que chama muitíssimo a atenção dos usuários. O pessoal vê isso na caixa, tá, 0 decibéis, a placa é 100% silenciosa, é exatamente isso, cara. A gente tem que lembrar que esse dissipador de calor da ASUS, né, que é chamado de DirectCU2, né, DirectCU2. Por que DirectCU? Porque eu tenho heat pipes de cobre, são 4 aqui, e eles têm contato direto com o chip gráfico. Esse é um dos designs mais premiados da indústria quando nós falamos de placa de vídeo, né? Um design muito inteligente, é um design específico de ASUS. Você tem uns tubos de cobre ali que tem contato direto com o chip gráfico. Essa é a forma mais eficiente que existe antes de chegarmos em sistemas de refrigeração líquida e afins, né? Para você transferir o calor todo que um chip desse de quase 3 bilhões de componentes gera, transferir esse calor para o meio. Né? Então essa é a ideia. O DirectCU envolve heat pipes de cobre e um dissipador, né, de alumínio que é imenso, ele tem 220% mais massa, né, mais metal que aquilo que é previsto no desenho de referência da NVIDIA. Como esse dissipador é muitíssimo eficiente, o que acaba acontecendo? Você tem margem para rodar jogos que nem um Dota 2, um League of Legends e a galera do CS aí, alguns vão considerar que eu estou apelando aqui com o CS, mas tem muita gente que curte ainda. Sim. Esses jogos que são menos exigentes ou um pouco mais antigos, você tem margem para rodá-los em até 1080p. Aliás, é importante, o GTX 960 é um chip que foi desenhado, isso é a referência que a NVIDIA passa, a gente tem que lembrar isso sempre. É um chip que foi desenhado para execução em Full HD. Tá? Se o jogo é um pouco menos exigente, você pode até ter margem para rodá-lo em WQHD, né? Em 2K, 2560 por 1440 pontos, ou já me disseram que é possível rodar jogos que nem o Dota 2 até em 4K, com uma placa dessa, o que é algo muito impressionante, mas a princípio esse é um chip que foi desenhado para rodar games em 1080p, chips superiores é que foram desenhados do zero, né, para lidar com WQHD ou 4K. Mas vamos lá, você tem poder suficiente para rodar esses games que eu mencionei, menos exigentes, em 1080p, com um número excelente de frames por segundo, acima da casa de 150 frames seguramente, tá? Sem que o chip de vídeo atinja a temperatura em que as ventoinhas começam a trabalhar. Então você tem margem para rodar os games com excelente performance, em muitos casos, com a placa absolutamente silenciosa, que é algo muito impressionante, já rendeu muitíssimos prêmios para ASUS em reviews, em análises e comparativos aí no YouTube ou em sites no mundo todo. Esse é um desenho premiadíssimo em função desse dissipador e desse cooler. Muito bacana, Lô.
Oswaldo, sobre as memórias dela, né, nós sabemos que ela vem com 2 GB de memória GDDR5 e essas memórias elas têm algum diferencial sobre os outros modelos de GTX 960? Cara, o que acontece aqui com relação à memória é o seguinte, a memória trabalha num overclock bem pequenininho, né? Ela trabalha um pouquinho mais rápido que aquilo que a gente vai encontrar na média das outras placas. A memória, como você mencionou, é GDDR5, a memória é da Samsung, de excelente qualidade. Ela é uma memória que na especificação consta foi desenhada para operação a 7 GHz, mas aqui a ASUS já explora de fábrica algum overclockzinho e entrega a placa em 7.2 GHz. E aí, aproveitando esse gancho, a gente pode pegar a seguinte informação também e colocar para o pessoal. Esse é um chip que está conectado na memória através de um bus, ou para a galera das antigas, aí, através de um barramento de 128 bits. Tá? O canal que liga o chip gráfico nas memórias é um canal de 128 bits. Só que aí tem um ponto muito bacana, cara, que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar essas placas. Na arquitetura Maxwell, no projeto desses chips, a NVIDIA adotou uma tecnologia chamada Delta Color Compression de terceira geração. É uma tecnologia que comprime os dados relacionados à cor antes que eles trafeguem pelo bus. Tá? O que eu ganho com isso? Eu tenho um ganho relacionado à banda de memória. Por exemplo, por conta do Delta Color Compression, a banda que eu tenho funciona assim. Eu acabei de dizer que as memórias trabalham a 7.2 GHz. Só que a banda que eu tenho, a efetiva, é aquela que eu teria se as memórias trabalhassem a 9.3 GHz, na verdade. Então, mas a memória trabalha a 7.2, mas como parte desses dados é comprimido para viajar através do bus, eles consomem menos banda. No desenho de referência, não em um modelo como esse, no desenho de referência que é mais simples, a NVIDIA costuma dizer que a banda de memória que eu teria seria de 112 GB por segundo. Só que por conta do Delta Color Compression, o que eu tenho na prática são 144 GB por segundo, que é um ganho muitíssimo bem-vindo. Para quem pensa que o bus de 128 bits é um gargalo, não é. E por conta do Delta Color Compression, eu tenho uma performance ainda melhor do que se esperaria com esse bus de 128 bits. Algo muito inteligente, foi um trabalho realmente fantástico que a NVIDIA fez no projeto desses chips. Realmente muito legal. Oswaldo, para terminar então, sobre os clocks da GPU, já que a gente falou aí que a memória tem um certo overclock, sobre os clocks da GPU, o que você tem que falar para nós? Cara, o que acontece é o seguinte, a ASUS entrega essa placa já em overclock de fábrica, tá? E é uma placa, como eu mencionei, desenhada para overclock. Ela é toda preparada, né? Ela tem componentes no VRM, no regulador de voltagem, construídos com ligas metálicas especiais, para que os componentes sejam muito mais resistentes a estresse de frequências mais altas e temperaturas de operação mais altas, o dissipador, cooler, inclusive a placa conta com um backplate traseiro, né, que além de aumentar, né, a rigidez da placa, né, com relação à dobra, torção, falhas de montagem, né, que podem acontecer, né, eu tenho esse backplate traseiro de alumínio muito bonito, ele acaba atuando também como um dissipador de calor. Então toda a placa é desenhada para overclock, então o chip vem com algum overclock de fábrica. Menciono as frequências aqui? Pode ser. Então, tomei nota aqui, moçada, que é complicado lembrar esses números todos de cabeça. Né? No desenho de referência da NVIDIA, tá? Não num projeto como esse que é customizado, no desenho de referência, o GTX 960 trabalharia a 1127 MHz de frequência base e a velocidade no modo turbo, né, o Boost Clock, seria de 1178 MHz. Só que aqui na Strix, o usuário tem a possibilidade de explorar frequências de até 1253 MHz para o Base Clock. Repara que era 1127 no desenho de referência da NVIDIA. Aqui, 1253, mais de 100 MHz de overclock. E no Boost Clock, ao invés de 1178 MHz, a placa já sai com a possibilidade de operar 1317
MHz, o que representa um overclock de 12%. Né? Percentualmente não é algo tão brutal, mas é um ganho significativo, né? Apesar disso. Lembrando também para o pessoal de casa que esse clock que o Oswaldo acabou de dizer para nós da Strix, ele é o clock que vem com um perfil, né, que tu pode acessar ele através do GPU Tweak, que é o programa controlador aí do clock dela da ASUS, e muita gente desconhece, né? Muita gente acaba procurando a placa somente pelo clock e não acaba esquecendo aí que tem esse acessório aí que a ASUS disponibiliza através do GPU Tweak. Até para colocar um ponto, Giba, para fechar essa questão das frequências, da possibilidade de overclock, é interessante a galera lembrar sempre o seguinte: placas que têm um desenho totalmente customizado, pensado para overclock, como é o caso da família Strix, com dissipador de calor diferenciado, heat pipes de cobre, todo aquele cuidado, vocês vão encontrar na internet afora reviews e análises que mostram placas como essa com chip operando na casa de 1500 MHz. Obviamente não é uma frequência para você deixar ali permanentemente, é um overclock super agressivo, mas para rodar alguma coisa, para brincar com um game num momento específico, tá? É possível levar essa placa a frequências na casa de 1500 MHz, cara. São poucos projetos que teriam condições de atingir essas frequências sem danificar a placa. Isso sinaliza que esse é um projeto realmente de uma qualidade diferenciada. Realmente é um clock altíssimo. Cara, tremendo produto. Sim. Bom, galera, por hoje é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, né? Queria agradecer aqui ao Oswaldo por ter nos disponibilizado aí essa tonelada de conhecimento que ele trouxe para nós. Eu que agradeço, Giba, pela oportunidade. Não, que isso. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê joinha, não esqueçam de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.